Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Programa Florescer Violeta. Você pode assistir depois esse programa pelo meu canal no YouTube, Florescer Violeta. Você entrando no YouTube lá, você procura Florescer Violeta, você vai ver esse programa e todos os outros que eu gravo, que eu faço aqui na Vibe Mundial. Estão todos lá no canal do YouTube, do Florescer Violeta. Cada um lá com o seu tema, aquele que te chamar mais atenção, você entra, assiste e depois pode comentar, pode me mandar uma mensagem no WhatsApp. Daqui a pouquinho eu vou passar para você o número do meu telefone celular, para você fazer um contato comigo, para você me ligar, para você mandar uma mensagem de áudio, uma mensagem escrita, tirando as suas dúvidas, perguntando alguma coisa que você ainda possa ter ficado em dúvida desse tema, né? Que hoje, por exemplo, aqui eu vou falar com você, ou de qualquer outro que você assista lá no canal. E então se prepare aí para anotar, você que ainda não tem. Você que está chegando aí pela primeira vez na rádio, você que está chegando aí pela primeira vez nesse horário na rádio, para você que está me ouvindo aí pela primeira vez, eu sou Sidney Rosa, eu atendo em frente ao metrô Tucuruvi, na zona norte de São Paulo, bem pertinho do metrô mesmo, né? Você saindo do metrô, atravessando a avenida principal, você está praticamente dentro do meu espaço, tá? Eu sou um terapeuta quântico, né? Quântico porque envolve todas as terapias holísticas, quântico porque na realidade é a força do nosso querer, é a força do nosso pensamento, isso é que é quântico, né? E quando a gente quer, a gente consegue. É assim, se você quiser, você consegue. Você querendo, você vai ultrapassar as barreiras psíquicas, emocionais que você tem, que todos nós temos várias, né? Mas à medida em que você quer, na medida em que você se propõe a atingir determinado objetivo e você vai rompendo, vai ultrapassando essas barreiras, você vai conseguir, tá? Todos nós temos essa capacidade. Todos nós temos a capacidade de transformar as nossas vidas, todos nós temos a capacidade de transformar a nossa saúde, transformar a nossa vida de relacionamentos, transformar a nossa vida financeira. Todos nós, esse direito de ser feliz, esse direito de ser milionário, esse direito de ter bons relacionamentos, não é para poucos, não é só alguns que têm, de maneira alguma. Como assim? Não tem nem como a gente pensar dessa maneira, né? Esse é um direito de todos nós, de toda a centelha divina. Todos nós somos centelhas divinas. Por que alguns conseguem e outros não conseguem? Porque quem não conseguiu ainda é porque não conseguiu romper as suas próprias barreiras. E aí as terapias, de alguma maneira, elas estão aí exatamente para te auxiliar nisso. Elas estão aí, de alguma maneira, para ajudar você a ultrapassar, entender, enxergar, conhecer essas barreiras e ultrapassá-las, né? Dentro desse trabalho que eu faço, eu me formei, por exemplo, em psicanálise, então eu atendo com a psicanálise. Eu sou psicanalista, dentre as coisas que eu atendo, as terapias que eu atendo também com a psicanálise. Por quê? Porque na psicanálise nós entendemos que nós temos um núcleo chamado inconsciente que grava todas as minhas, toda a minha vida, todas as informações que eu trago, elas são gravadas nesse inconsciente. E esse inconsciente move 90% das nossas ações, 90%. Né? É muita coisa 90%. Então, tem coisas que eu estou vivendo, tem coisas que eu estou fazendo que dá a impressão de que não tem jeito, é meu karma, é meu destino, é assim mesmo, não tem jeito. Não é assim não.
tá? Não é assim não. Para tudo tem jeito. Pode ter karmas, pode ter dharmas? Pode, claro que sim, todos nós. E é disso que daqui a pouquinho eu quero falar. Todos nós viemos, estamos vindo de vivências anteriores, de vidas anteriores, né? Você pode não acreditar nisso, né? Mas eu acredito, e é a base do meu entendimento, né, como terapeuta, como ser humano, de que nós sim reencarnamos, de que sim nós vamos reencarnar muito mais ainda. E aí nós podemos trazer débitos, nós podemos trazer questões para serem ajustadas. Esse é o processo reencarnatório. Lá nas outras vidas, na outra vida, na última vida que nós tivemos, nós deixamos dívidas, nós deixamos compromissos, nós deixamos coisas a serem feitas, né? E aí a gente vem para essa existência para fazer esses ajustes. E aí é muito comum que a gente não consiga nessa vida fazer todos. E aí a gente ainda vai levar alguns para a próxima vivência. Que a gente não vai lembrar quem nós somos hoje. Nós não vamos nem ter ideia disso, como nós não temos do que a gente foi nas anteriores. E tudo bem, é assim. A inteligência universal conduz dessa maneira, que a gente venha sem as lembranças. Tem razões para isso, com certeza, né? Não dá para a gente questionar a inteligência suprema universal. Não dá para a gente questionar a inteligência suprema do universo, né? Isso eu entendo que não dá para questionar, né? Então a gente está trazendo nesse nosso inconsciente, a gente está trazendo, eu estava falando sobre os karmas, né? Então tem sim, e muitas vezes o que a gente vivencia aqui são sim frutos dessas existências anteriores, mas tudo isso é possível que a gente identifique. Eu não vou conseguir identificar o que é das vidas anteriores, apesar de ser uma coisa até simples, né? Até simples. Basta que você olhe para a sua família. Dentro da sua família estão os teus karmas, basicamente, né? Seu pai, sua mãe, seus irmãos, suas irmãs, seus filhos. Esse é o teu karma, esse é o nosso karma. Isso é o que tem para ajustar. Simples assim. Por isso que quanto mais nós nos ajustarmos com a nossa família, melhor para nós, porque estão aí as nossas questões das vidas passadas, basicamente nesse núcleo familiar. Agora, fora isso, fora os karmas, fora aí as existências anteriores, fora as questões que a gente traz para fazer ajustes, nós temos as coisas dessa existência, que estão no nosso inconsciente. Esse inconsciente é formado desde que a gente está na barriga da nossa mãe. Desde que a gente está na barriga da nossa mãe. Tá? A partir do 3º mês de gravidez, a mãe já está passando informações para esse bebê, né? Então esse nosso processo inconsciente já começa a acontecer a partir dali, né? A partir do 3º mês de vida ainda na barriga da nossa mamãe, tá? E esse inconsciente, ele vai criar as barreiras naturais, normais, na minha existência. E eu não posso ficar pensando que é apenas karma, né? Que eu não vim para ficar rico, eu não estou aqui para ser feliz, não adianta, eu não consigo. Não, esqueça isso, né? Esqueça isso. Se ajuste com a sua família, faça o possível para se ajustar com ela. Entenda o teu inconsciente, que você pode e vai transformar a sua vida. Isso é quântico, mas parte do entendimento de que nós temos que fazer a nossa parte, que é entender isso.
Ah, mas eu não penso assim, eu não entendo assim, não acho que seja assim, não acredito em nada disso que você está falando. Ok, segue aí a tua vida, beleza, sem problema nenhum, né? Eu estou falando para quem acredita em processos reencarnatórios, né? Que é o nosso processo, no meu entendimento. E eu estou falando para quem acredita que nós temos esse inconsciente que move a nossa vida. Agora tem um monte de gente que não acredita nisso e tudo bem. Cada um sabe o que deve ou não acreditar, o que faz ou não faz sentido, né? Para mim faz todo sentido e eu trabalho com isso no meu dia a dia e vejo resultados absolutamente importantes nas pessoas que tratam comigo, nas pessoas que passam comigo. Eu percebo crescimentos importantíssimos, entendimentos importantíssimos, né? Então, é possível acreditar e, principalmente, é possível transformar, né? É possível superar esses obstáculos que nós próprios, nós mesmos, criamos na nossa vida, através e a partir do nosso inconsciente, né? Então eu trabalho com isso, né? Essa é a minha terapia, essa é a minha forma de conduzir. Eu entendo que nós temos essa parte psíquica, mas eu entendo que nós temos também a parte espiritual, né? Que atua na nossa existência muito, 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 né? Muito mais do que a gente imagina. E é sobre isso que eu quero, na realidade, hoje, o meu tema aqui é sobre essa questão das obsessões, dos obsessores espirituais, né? Sobre isso que eu quero aprofundar um pouquinho, obviamente, e eu sempre gosto de deixar isso muito claro, que é apenas da minha visão. Se fizer sentido para você, ótimo. Se não fizer sentido para você, tudo bem também, não tem problema nenhum. Mas a minha visão muito clara, né, pelo que eu tenho vivido, pelo que eu tenho estudado, pelo que eu tenho observado nessa minha trajetória de quase mais de 50 anos de trabalho dentro da espiritualidade, trabalhando com a espiritualidade, vivenciando, vendo, sentindo na pele a espiritualidade, para mim é muito claro que, né, então vamos falar de obsessões. Existem dois tipos de obsessores, né? Três, eu vou falar do terceiro depois, mas vamos nos concentrar primeiro em dois tipos de obsessores espirituais. O que é um obsessor espiritual no entendimento espiritualista, no entendimento kardecista, no entendimento da codificação do espiritismo? O que é um espírito obsessor? É uma pessoa que viveu e que morreu, fez a passagem, desencarnou e está do outro lado, no outro plano, saiu desse plano físico, está no outro plano e não quer aceitar isso, né? Não quer aceitar isso. A pessoa tem a morte dela, tem o falecimento, tem o desencarne dela e ela simplesmente não quer aceitar. Por que ela não quer aceitar? Porque ela tem muitos apegos aqui. Tem filhos, tem dinheiro, tem fortunas, tem amor, né? Tem pessoas e coisas que ela está muito apegada e ela desencarna e não quer aceitar que desencarnou. E acontece muito isso, né? Acontece muito isso. De nós desencarnarmos dentro do nosso processo, de nós desencarnarmos e não aceitar do outro lado, né? Acordar do outro lado, perceber que estamos do outro lado e não querer aceitar isso. Não, como assim? Não pode ser, não é possível, não pode ter acontecido isso comigo, né? Isso é o que mais acontece. E esse ser, né, esse espírito, essa alma, ela vai ficar de alguma maneira tentando continuar se aproximando das pessoas que ela gosta, das pessoas que ela deixou aqui. E ela vai obsediar essas pessoas. Para fazer mal para essas pessoas? Absolutamente que não. Absolutamente que não.
né? Até porque são pessoas que ela ama, e é exatamente essa a dificuldade dela de aceitar o desencarne dela. Então ela vai ficar obsediando de uma forma sofrida. É o obsessor sofredor. É apenas aquele obsessor que sofre porque ele não queria ter partido, ele queria ter ficado. Pelas coisas, de novo, né? Pelas coisas, pelas pessoas, seja lá por qual razão, ele não quer, essa pessoa não quer ir para o outro lado, não quer aceitar que está do outro lado. E ela vai ficar próxima, ela vai ficar tentando contato com essas pessoas que ela gostava e vai obsediá-las de uma forma sofrida, com sofrimento. E existe um outro obsessor que esse sim é perigoso, esse sim é mais complicado, que é o perseguidor, que é o vingativo, que é aquele obsessor que entende que você deve para ele. De alguma maneira você está devendo para ele, de alguma maneira você fez ou na vida passada, ou nessa vida, ou em vidas anteriores já, várias vidas, ele entende que você tem uma dívida com ele. Você matou a mãe dele, você matou a mulher dele, você roubou ele, você fez alguma coisa, e ele te persegue. E ele quer se vingar de você, ele não entendeu ainda que não vai adiantar ele fazer isso, né? Não vai resolver. Ele normalmente é informado disso no outro plano, mas ele não aceita, ele tem livre-arbítrio, do mesmo jeito que tem aqui. Livre-arbítrio entre aspas, né? Mas ele não tem porque ele não consegue fazer tudo o que ele quer. Então, essa ideia de livre-arbítrio ela não é 100%, né? Nem do outro lado. Mas o direito de te perseguir, de alguma maneira, ele tem, ele acha que tem, e ele persegue. Né? E a ideia dele é te jogar na sarjeta, a ideia dele é sugar a sua energia, vampirizar a sua energia, para que ele tenha poder sobre você. E existem infinitos casos que são assim, infinitos, né? Ainda temos, ainda existem, e vão continuar existindo durante algum tempo ainda. Eu entendo que como nós estamos vivenciando uma novas eras, como nós estamos vivenciando um novo planeta, inclusive, né, não mais de provas e expiações, e sim de regeneração, esses processos, eles tendem a acabar, eles tendem a não existir mais. A tendência é essa. A tendência é que esses processos, eles deixem de existir, esses processos obsessores, né? Mas ainda vão existir durante algum tempo. E existem hoje, né? Então nós estamos vivos hoje, hoje é o nosso presente, hoje é o nosso dia, hoje é o nosso grande dia, ontem já foi, amanhã a gente não sabe se vai haver, hoje existe esse processo. Então vamos falar de hoje, né? Hoje existe. E a gente precisa cuidar disso. Nós temos que cuidar disso, né? E aí existem uma dezena, uma infinidade de formas de cuidar desses obsessores, desses espíritos obsessores. Ir no centro, fazer apometria, fazer mesa quântica radiônica, o próprio reiki, né? Que eu trabalho tanto com o reiki também, de alguma maneira, trabalha essas obsessões, né? Então existem várias ferramentas, várias terapias, várias formas de nós tratarmos. O que é importante a gente ter a noção e a certeza é de que a gente precisa tratar. Isso a gente precisa tratar. Então existem esses dois tipos de obsessores, são esses os que existem. E os dois chegam até mim por um processo de afinidade, por um processo de sintonia, né? E aí a gente chega aqui onde exatamente eu quero falar. O quanto nós estamos sendo obsessores de nós mesmos. O quanto nós estamos atraindo esse processo
para nós mesmos. Porque é através do nosso pensamento, é através da nossa sintonização, é a partir da nossa vibração que a gente vai atrair. Né? E quanto a gente está se preocupando em ter bons pensamentos. E não importa se nós estamos vivendo aí um momento mundial diferente, né? Não importa. Isso não justifica nós termos pensamentos, de baixa vibração. Aliás, se a gente se mantiver nos pensamentos de baixa vibração, a gente vai adoecer. E não precisa nem ter essa situação hoje, né? Você pega uma gripe a partir de uma baixa vibração. Você baixa a sua vibração, você baixa a sua imunidade, você vai ficar gripado. Né? Quem não baixa a imunidade, quem não baixa a sua vibração, nem gripe pega, nem gripe. Né? E não pega nada, e também não pega isso que tem aí hoje. Né? Mas você precisa ter o seu pensamento em alta frequência, em alta vibração. E como é que você tem lidado com os teus pensamentos? Você tem passado a maior parte do teu dia com pensamentos bons, com pensamentos positivos, com pensamentos de que a vida é muito mais, infinitamente mais positiva do que negativa? Né? Porque a gente, em vários momentos, não se dá conta disso. Né? A vida, ela é infinitamente mais positiva, de eventos mais positivos do que negativos. Agora, se você passa o teu dia criticando, se você passa o teu dia xingando, se você passa o teu dia vibrando contra pessoas que você não gosta, que você não consegue engolir, que você não consegue lidar, que você não consegue aceitar. Se você passa a maior parte do tempo nessa vibração, você está sendo a sua própria obsessora. Porque você vai baixar tanto a tua vibração com esse pensamento duro, com esse pensamento de raiva, de ódio, que você vai atrair seres espirituais dessa vibração para te acompanharem. Quem que vai sofrer? Quem é que está sofrendo com isso? É a pessoa que você tem ódio? É a pessoa que você tem raiva? Não, não é mesmo. Até porque normalmente essas pessoas nem sabem que a gente existe. Né? Então, eu sou o maior prejudicado quando eu tenho um pensamento de ódio, quando eu tenho um pensamento de raiva. Eu sou o maior prejudicado. Aliás, eu vou ousar dizer aqui que só eu me prejudico. Porque eu baixo a minha vibração, eu baixo a minha frequência e eu vou me afinizar com espíritos de baixa vibração que estão por aí só esperando que as pessoas baixem as suas vibrações para eles poderem vampirizá-las, sugarem a energia boa delas. Né? Então, tome cuidado, fique atento, fique atenta. Cuide dos seus pensamentos para que você tenha pensamentos positivos. Vou deixar meu telefone, está terminando meu tempo aqui. 11 São Paulo, 98670-6310. 98670-6310. Assiste depois lá no YouTube, vai estar passando o telefone aqui embaixo do vídeo. Você pode depois anotar e me mandar a sua mensagem. Tá bom? Sidney Rosa, programa Florescer Violeta. Tá? Você pode procurar no YouTube, pode procurar no Facebook, que você me encontra. Tá bom? Se não, domingo que vem, às 2 da manhã, aqui na Vibe Mundial. Até lá.